Bíblia, o Evangelho de João, seu capítulo de número 8, uma palavra de Deus bateu muito forte no meu coração nesses dias. Eu quero compartilhar com vocês, capítulo 8 do Evangelho de João, os versículos 32 ao 37. São poucos os versículos e é sempre bom ler a palavra de Deus, principalmente numa oportunidade como esta. Todos encontraram? Digam amém. Leiamos a palavra do Eterno que nos diz assim: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Diga amém. E toma o seu assento, um minutinho só. O problema nunca foi o nosso erro, mas mesmo assim, quando a gente tem a Cristo Jesus, Ele nos perdoa de todos esses erros e de todos esses pecados. Jesus estava aqui quase que num debate com os fariseus, porque eles argumentavam dizendo: nós somos descendência de Abraão, ou seja, nós temos Abraão como nosso pai na fé. Ora, mas se eles tinham Abraão como pai na fé, se eles eram descendência de Abraão, por que não aceitar aquele que Abraão, o próprio Jesus falou: Abraão viu o meu dia e vendo se alegrou nele? Por que eles não receberam Jesus Cristo, o Salvador? Sabe por quê, irmão? É porque esse povo era de coração duro. E Jesus profetizou, e a Isaías um pouco lá atrás também profetizou: esse povo, eles se aproximam de mim com seus lábios e até ouvem com seus ouvidos as minhas palavras, mas eles não querem me obedecer, eles não obedecem a mim. Eles se aproximam com os seus lábios, mas eles não me honram. Jesus falou acerca disso. E aqui ele estava nesse debate, porque ele falava de libertação. E olha para cá, quantas vezes nós estamos tantos anos na igreja, somos crentes há tanto tempo, mas ainda precisamos de libertação. Que isso, pastor? É verdade. Às vezes nós estamos na igreja há muitos anos, mas ainda precisamos ser libertos daquela mentirinha que você acha que nada a ver,
Esses dias alguém, para se justificar, diz: pastor, mas e aquela mentirinha de Sansão? Quando Dalila instigava ele para confessar aonde consentia a sua força, e ele, não vai pegar aquilo como base para suas mentiras, porque tem gente que quer, nada disso, irmão. Tem que ser liberto do pecado, da mentira e de tudo aquilo que não agrada a Deus. Jesus disse a eles claramente: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? É Jesus. João 14,6, ele diz: eu sou o caminho e a verdade. Eles estavam rejeitando a verdade que era Cristo. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele diz: conhecereis a verdade. Ou seja, conheçam a mim, aprendam comigo. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí eles argumentam: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes, sereis livres? Eles não entendiam, porque a Bíblia diz que o homem carnal, ele não compreende as coisas do Espírito, porque lhes parecem loucura, e eles não podem compreender, porque elas discernem tudo espiritualmente. Eles não compreendiam isso. Aí Jesus é mais categórico, no verso de número 34, respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, que aquele que comete pecado é servo do pecado. Olha aí, Jesus foi contundente: aquele que comete pecado é servo do pecado. Paulo mais tarde diz que nós não devemos apresentar os nossos membros, os nossos corpos, a serviço do pecado, jamais. E aqui Jesus, ele deixa claro que aquele que comete pecado, ele é servo do pecado. E aí ele diz: ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica. Quando é servo, não. Ele passa uma temporada, de repente, se o seu senhor achar por bem, manda-o embora. É servo, é um empregado, é um jornaleiro. Agora o filho fica para sempre em casa. Ainda que ele tenha alguma deficiência, ainda que ele tenha algumas falhas, mas é filho. O servo não fica para sempre em casa, mas o filho fica para sempre. E eu acho lindo as colocações aqui do verso 36 e 37, quando Jesus diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus veio para trazer para nós a libertação de todos os nossos pecados, até os de estimação, porque sabe que tem gente que tem pecado de estimação, e Jesus veio para libertar. Ele diz: se pois o filho, não é filha, é filho, é filha, porque tem gente aí com algumas deusas. Se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Irmão, a primeira coisa que eu aprendi com Jesus na minha tenra idade é que o cristão, ele é verdadeiro, ainda que jura com dano seu, mas na verdade ele não muda, ele continua falando a verdade, mesmo sendo prejudicado, mesmo trazendo afronta ou perseguição para si, ele continua falando a verdade. Por quê? Ele aprendeu com Jesus: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
Mas o que eu acho interessante é o verso 37, porque Jesus, ele conhecia aqueles homens, e ele diz, bem sei eu, que vocês são descendência de Abraão, mas contudo procurais matar-me. E sabe qual o motivo? Porque a minha palavra não entra em vós. A minha palavra não entra em vocês. E sabe que tem pessoas assim, irmão, que a palavra de Deus não penetra no coração. O coração é pétreo, endurecido. Deus fala através da palavra, Deus usa um, usa outro, mas a pessoa não acredita que é Deus que está falando. Tem gente que diz, até combinou a mensagem. Outros dizem, está jogando indireta. Olha, então Jesus aqui estava jogando indireta? Então Jesus manda indireta para alguém? Não, ele fala a verdade. Eu pergunto, olha o que Jesus falou para Pedro, Marcos capítulo 8, versos 32 e 33. Então Jesus jogou indireta para Pedro? Olha o que Jesus disse. E dizia abertamente essas palavras. E Pedro tomou a parte e começou a repreendê-lo. Verso seguinte: mas ele, virando-se, olhando, voltando-se para os discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo, retira-se de diante de mim, Satanás, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas as coisas que são dos homens. Olha aí, então Jesus estava jogando indireta? Não, Jesus estava falando a verdade para Pedro. Uma outra cena que eu achei muito importante, Jesus revela o traidor, está lá em Mateus capítulo 26, verso 21 ao 23. Olha o que Jesus fala, revelando o traidor. E enquanto eles comiam, disse, em verdade vos digo, que um de vós há de me trair. Então Jesus estava jogando indireta. Ele estava numa reunião de Santa Ceia. E eu disse, um de vocês vão me trair. Vamos ver o verso seguinte. E eles, entristecendo-se muito, começaram por um a dizer-lhe, porventura sou eu, Senhor? Cada um, sou eu, Senhor? Sou eu? Aí o que Jesus faz? Ele revela. E ele respondendo disse, o que come ou que mete comigo a mão no prato, esse há de me trair. Jesus não estava jogando indireta. Jesus estava falando a verdade, que no caso aqui Judas poderia mudar o pensamento, porque ele sai da ceia e já vai entregar Jesus. Ele poderia ter dado meia volta, dobrado os joelhos naquele culto e dizer, Senhor, me perdoa, esse traidor sou eu. Mas cadê a coragem para confessar o pecado de estimação? Isso é sério. Por isso que numa certa feita, está lá em Mateus capítulo 18, verso 3, Jesus manda eles se converterem. Jesus disse, em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como criança, de modo algum entrareis no reino de Deus. Então, irmão, se aquilo que o pastor prega na igreja, dentro da palavra, dentro da Bíblia, incomoda você, é a tua consciência pesada. Que isso, pastor? É verdade. Se aquilo que a missionária prega aqui na igreja, dentro da palavra, incomoda você, é a tua consciência pesada. Se o presbítero Lamartino, se o presbítero Carlos, o presbítero que vai pregar na próxima quarta-feira, Eduardo, eles pregam aqui, e o que eles pregam incomoda você, isso é consciência pesada. E só tem um jeito para a gente se livrar da consciência pesada. É você procurando Jesus e
dizer: Senhor, o que é que eu tenho que fazer para confessar os meus pecados? Eu peço perdão a Ti, mas tem coisa que não basta só você pedir perdão a Deus em casa. Você tem que ir até o ofendido, se dirigir para ele e pedir perdão. Olha o que eu finalizo aqui, Evangelho de João. Evangelho não, Epístola de João, primeira epístola, capítulo 3, verso 19 e o verso de número 20. O que diz? Nisto conhecemos que somos da verdade. Lê o contexto para você ver, irmão. Lê o contexto. Nisto conhecemos que somos da verdade. E diante dele asseguraremos o nosso coração. Olha o verso seguinte. Sabendo que, se o nosso coração não nos condena, está vendo? Quando você não tem consciência pesada, quando você vê alguém na igreja, a pessoa está sabendo do meu pecado, mandou indireta para mim, é porque ela está inserida naquele pecado. Porque quando está tudo bem com o seu coração, com a sua vida, ela fica feliz ao ouvir a palavra. Qual era o debate de Jesus com os fariseus aqui? É porque Jesus falava a verdade, só que não entrava neles, porque o coração era endurecido, e eles não queriam se arrepender dos seus pecados. Aqui Jesus disse, aqui João, o apóstolo do amor, diz, sabemos que se o nosso coração não nos condena, maior é Deus do que o nosso coração, e conhecemos todas as coisas. Então, se o nosso coração não nos condena, sabe que uma vez eu ouvi alguém dizendo que o Espírito Santo, ele acusa quando a gente peca. Falei, irmão, peraí, não é bem essa colocação. O Espírito não acusa ninguém que ele está em pecado. Mas o Espírito Santo, a todo instante, vai usar alguém, seja na palavra, através de um louvor, de um conselho, para admoestar você a confessar o seu pecado. E a Bíblia diz, Provérbios 28 e 13, que o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que as confessa e deixa, não é só confessar e continuar mentindo, continuar fofocando, continuar fazendo mal, não, é confessar e deixar. Aí o que vai acontecer? Alcança